extra table. They are youth, they got loads to share. Good? Okay, perfect. Okay, so hello, good morning, ladies and gentlemen. We're excited to be here for the third and final showcase. I just want to start off by what Daria said. We want change, we want power, we want to be part of it. And so hopefully the presentations that our young people share will be bringing their voices to that. So it's my honor to introduce the three youth who have been designing for and with the youth. We'll be starting with Diego Duarte from Cieja Campo Limpo. I hope I didn't murder that. Okay, perfect. We'll be followed by Alfred Sigo, who's the founder for Pwani Youth Network from Kenya. And then finally, Jamila Mayanja. You're familiar with Jamila, she was here on the first day. So Jamila is the founder of Smart Girls from Uganda as well. So they will be sharing with us their innovations, their stories of change around innovations in informal settlements with girls and basically around youth who are looking for a place to belong. So bringing the voices for those youth to the stage today. They'll be looking to us, to you and I, to this community to support them, move them forward, to support them learn more and more and more. Specifically, we will have Tara Painter from Global Affairs Canada, hopefully pulling it all together once we are done and sharing what Global Affairs Canada is doing around alternative pathways to education, but also linking that practice to the system. So without further ado, I know you don't want to listen to me go on and on. Diego, welcome. Bom dia. Bom, é com prazer enorme que eu me apresento ao público. Vou pedir também a questão da tradução, né? Bom dia. Agradeço a equipe do Programa Global das Escolas 2030, que possibilitou nossa vinda, pela organização do evento e ao programa no Brasil que nos escolheu frente a 100 escolas com práticas tão boas quanto as nossas. Sou Diego Elias e venho ao palco com a consciência que não estou só. Enquanto homem negro, represento 54% da população brasileira, com um total que ultrapassa a casa dos 210 milhões de habitantes, dos quais 11 milhões são analfabetos e 98 milhões não terminaram o ensino fundamental. Todavia, estou a compartilhar convosco a experiência enquanto coordenador geral do Cieja Campo Limpo, um centro educacional de jovens e adultos que neste ano completou 25 anos de luta para uma educação de qualidade dentro da rede municipal de ensino na cidade de São Paulo. Temos 1.059 educandos a partir dos 15 anos que não terminaram o ensino fundamental, 70 funcionários e professores, e trabalhamos das 7 horas da manhã às 10h30 da noite, de portas abertas, para quem quiser entrar, que aliás, em um território de violência extrema, é considerado um dos maiores atos de coragem. Estamos assentados nos princípios do intelectual Paulo Freire, que é reconhecido no mundo todo por suas ideias da pedagogia do oprimido e da pedagogia da libertação, onde expressa que ninguém aprende sozinho, aprendemos no processo de relação com o outro e somos mediados pelo mundo. Que a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo, e que a educação é um gesto de amor.
A partir dessas ideias, temos uma proposta de currículo baseada na vida, em que a cultura jovem e adulta é respeitada e levada através de processos colaborativos e mediados, a resolverem situações, problemas do cotidiano, no qual a estrutura disciplinar foi modificada para refletir sobre a matemática da vida, sobre a conta de luz, sobre o orçamento familiar, da redução de juros de cartão de crédito, em que o aprender deve ser considerado a partir da relação com o outro e com a mudança através de um projeto de vida. O nosso território está inserido no Capão Redondo, na Zona Sul, um dos lugares mais violentos da cidade, que nos anos 90 foi considerado um dos mais perigosos do mundo, devido ao fato de termos mais assassinados do que comparados às zonas de guerra. Ao longo da nossa trajetória de 25 anos, enfrentamos diversos desafios: a segregação urbana, as disparidades sociais e raciais. Todavia, de maneira específica, trago outros empecilhos para a educação de jovens e adultos que tentamos transpor. Dentre eles, um processo de evasão escolar como consequência pela busca do emprego, para ajudar a família com sustento, desinteresse pelos estudos, envolvimento com crime, a gravidez na adolescência e pela indisciplina. Por uma educação bancária que descola a vida do processo de ensino, por estarmos em um local violento e por ter uma educação de jovens e adultos considerada como não prioritária no contexto de ensino. E para elucidar o nosso trabalho, vou partilhar duas histórias simbólicas que expressam a realidade dos nossos educandos. Trazer a voz deles é o principal do evento também. Nasci em 15 de março de 1969, em Itaquaquecetuba. Sou descendente de escravos e de indígena. Meu pai é baiano, minha mãe espanhola. Os meus avós de pai eram uma negra descendente de escravos e outra indígena. A minha mãe veio da Espanha em um navio clandestino junto com os meus avós maternos. Ela se casou com meu pai e teve 6 filhos. Quando eu tinha 2 anos e minha irmã mais velha tinha 12, ela colocou veneno na comida e foi embora. Minha madrinha nos salvou. Meu pai nos criou até os 8 anos. Eu quis estudar, mas sempre fui muito pobre. Não tinha uniforme para ir para a escola, mas um dia ganhei uniforme. Só que eu não tinha sapato e o da minha irmã era muito grande. Eu só fui 3 dias para a escola. No 4º dia a professora me colocou para fora. Aquele dia eu me senti o resto do resto. Chorei muito, fui para casa e contei para o meu pai. Ele falou que ia me ensinar a ler o que ele sabia. Daí em diante trabalhei de tudo. Trabalhava muito e não sabia e não sentia falta de ler. O tempo passou. Quando alguém me chamou de analfabeto, eu descobri que precisava estudar. E no CIEJA Campo Limpo, eu tive a cura para as minhas feridas. Esse é o relato da dona Ivanilde, 56 anos, ativista de bairro e que ficou 35 anos sem entrar na sala de aula. Relato número 2. Sou nordestino, sou sergipano, do menor estado do Brasil. Até hoje o índice da pobreza é muito alto, mas mesmo ali naquela comunidade pequenininha, a gente conseguia ser a família mais pobre. Eu e meus irmãos estudamos até a 4ª série. Eu cheguei num lugar antes de vir para o CIEJA e eu comunicava com alguns amigos garçons e falava assim: olha, eu quero estudar, cara, eu quero sair disso aqui. Os caras falavam para mim: mano, olha a tua pele, você é preto, você está em São Paulo, você tem que agradecer a Deus por estar trabalhando aqui no salão. Por exemplo, se fosse em outro restaurante, você teria que estar lá atrás na pia. Ouvindo essas palavras, eu cheguei no CIEJA. Passado um mês que eu estava aqui, a empresa que eu trabalhava me chamou e me mandou embora. Fiquei só estudando mesmo. Eu morava em 2 cômodos, só tinha um quarto montado, não tinha cozinha. Então eu vinha para o CIEJA, tomava meu café, ficava boa parte do meu tempo.
fazia os reforços, levava um livro para casa, 2, 3 por semana, trazia resumo. Quando um professor entrou na sala e falou: galera, é o seguinte, para vocês que estão aqui no último ano, já vai ter um concurso de inspetor de alunos. Alguém quer fazer? Opa, eu quero. E a gente tinha aula de informática, mas eu não estava nesta fase ainda. Eu estava na fase de aprender a ligar o computador e conduzir o mouse. Um professor fez a inscrição e depois eu consegui passar naquele concurso. Esse é o relato número 2 do nosso ex-aluno Rodrigo, que depois de 10 anos torna-se funcionário do CIEJA por ter terminado o ensino fundamental no CIEJA também. A partir dos desafios estruturais, como relacionados nesse relato, e das características do nosso público, nós montamos estratégias variadas dentre as que expressam o nosso trabalho. Dentre elas, uma proposta curricular voltada para o público adulto, e aí uma curiosidade, poucas são as experiências presentes aqui, porque nós falamos de ensino, a gente remete à criança e ao jovem. A gente não pressupõe que no mundo adulto existe, no caso de São Paulo, ou no caso do Brasil, só o Brasil, 11 milhões de analfabetos, que não conseguem pegar ônibus, que não conseguem aproveitar a cidade, porque lhes falta o ensino. A partir disso, montamos um trabalho em conjunto com a comunidade, movimentos culturais, sociais, indígenas, a construção de um ambiente educador, bonito, verde, acolhedor e sensível, através de práticas coletivas e que considera a cidade como um ambiente educador. E a partir do reconhecimento do programa das escolas 2030 e da interação com o coletivo pesquisador interno, foram elegidas como as características principais do nosso trabalho as práticas de acolhimento, que é a empatia, e a coletividade, que é a colaboração, como ferramentas que eu compartilho hoje. Nas práticas de acolhimento, que seria a empatia, pontuamos como necessário termos os portões abertos para a nossa comunidade com o sentimento de que querem participar de maneira autônoma do processo de aprendizagem e não serem obrigados a estarem ali. Atendimento personalizado com acolhimento em todos os ambientes. O compartilhar histórias de sucesso para o processo de aprendizagem. Que nossas refeições necessariamente devem ser em conjunto. E que várias de nossas atividades que devem ser abertas à nossa comunidade. E que devemos pensar e repensar um ambiente de aprendizagem acolhedor para todos que ali chegam. Sobre coletividade, que seria a colaboração, colocamos como mais importante: nossas mesas são coletivas, elas não são individuais, aprendemos em conjuntos, isso foi tirado em assembleia com os alunos. E nela, onde se dá o processo de aprendizagem em conjunto. Fazemos assembleias, que são momentos que a comunidade em conjunto decide os rumos da escola, como verbas, problemas, sugestões, soluções. O processo de decisão dos temas geradores, aquilo que os alunos devem estudar ao longo do ano letivo, é a comunidade que escolhe. A formação coletiva do grupo de professores, não uma pessoa que é responsável, mas é o conjunto que decide aquilo que quer estudar. Ações em conjunto com movimentos do território, chamar a comunidade, movimentos culturais, sociais, para colaborar com o ambiente de aprendizagem. Os resultados a partir desse processo e deste trabalho são, muitas das vezes, não medidos por estatísticas, nem por dados quantitativos, mas por processos qualitativos. São pessoas que entram somente para aprender a ler e escrever, e quando encontram aquela proposta autônoma e libertadora, foram adiante, terminam o ensino fundamental, o ensino médio, vão para a universidade e tornam-se, mesmo depois dos 50 e dos 60 anos, professores, agentes públicos, agentes da saúde, ativistas de bairro,
o aumento da certificação do ensino médio, a busca por cidadania através dos documentos, dos direitos sociais, de programas do governo, a autonomia do processo de leitura e da escrita para a requalificação do mercado de trabalho. Com essa apresentação e com o fórum hoje e todos esses dias, eu quero partilhar um sonho, que possamos, através de nossas práticas, alcançar vida longa ao projeto, mas o principal da minha missão aqui hoje, que dinâmicas de acolhimento e coletividade possam permear todos os projetos como únicos, como os projetos coletivos. Vamos juntos fazer essa mudança? E como parte final, para a gente entender um pouco o que o faz do que o individual faz na transformação do coletivo, eu vou pedir para vocês levantarem para mim, por gentileza. Um ato simples, porém cheio de representatividade. Com um dedo, com dois, com três, com quatro, com cinco, e que sejamos chuva para regarmos o jardim do amanhã pelo mundo afora. A chuva está chegando. Obrigado. That was amazing. Way to get a standing ovation as he's walking out. Thank you so much, Diego, and thank you so much for what CSA is doing, just providing that oasis for youth and young adults within that violence and the many challenges that they're facing. Another round of applause for you. Okay, and now we cross the globe to Kenya.